Paz, queridos. Boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe os seus sonhos. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O texto que Deus colocou no meu coração hoje à tarde foi Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 6, do versículo 46 ao versículo de número 49. A epígrafe desse texto vai falar acerca dos dois fundamentos. Mateus também trata, lá no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, mas eu achei interessante como Lucas, tido como evangelho perfeito, ele traz algumas minúcias detalhadas para nós, e eu achei interessantíssimo da forma com que Lucas detalha, e nós iremos percorrer por eles agora. Amém? O texto diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Versículo de número 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo a desabou. E aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Jesus está ensinando, e todas as vezes que medito naquilo que Jesus pronuncia, eu me espanto, devido à pedagogia de ensino de Cristo. Me pasma, confesso para você que vai ver esse vídeo, me pasma como ele ensina. Por que digo isto? Olha o texto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? É uma pergunta. Aí ele vai pronunciar a pergunta de cima. Porque todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Essa condicional aqui é de extrema importância para nós entendermos isso aqui. Preste atenção. Todo aquele que vem, ou seja, decisão pessoal, unânime de cada um. Vir é uma condicional. Ouve as minhas palavras, condicional. E as pratica, condicional. Eu vos mostrarei, vontade de Cristo. Preste atenção. 3 pontos condicionais e um ponto de vontade de extrema de Cristo. Quem vem, me ouve e pratica, condicional. Eu mostro, vontade própria de Cristo. Aprenda isso. Aí a afirmativa do versículo 48 é essa: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar por ter sido
bem construída. Preste atenção. Isso aqui me prendeu, me chamou muito a atenção. Por quê? Olha o cuidado e a maneira com que ele minucia a construção dessa casa. Não é feita de qualquer jeito, gasta tempo, grau de dificuldade extremo, de preocupação de extremo exagero. Por quê? Primeiro, ele tem que ter um bom terreno. Segundo, tem que cavar, ou seja, vai ter que gastar tempo, vai ter que suar. Não vai ser em qualquer lugar, mas ele cava primeiro. Cavando, ele vai abrir uma vala. Dessa vala, depois de ter cavado, abriu a vala, aí ele vai lançar um alicerce sobre aquela casa. Porque sem cavar, sem abrir vala e sem lançar o alicerce, eu não acho rocha. Aprenda. Se eu não cavo, se eu não abro vala e se eu não lanço o alicerce, eu não acho rocha. Não adianta nós queremos ser firmados em coisas rasas. Rasos eram as maneiras de Cristo ensinar para que todos viessem a aprender, mas ele era de extrema profundidade. Raso no falar, profundíssimo no pensar. Esse era Jesus. Não precisava ficar se mostrando para ninguém. 100% homem, 100% Deus. Mas o que me pasma é quando Paulo se pronuncia em Filipenses 2, que ele vai dizer que ele se despiu, mesmo sendo Deus, ele se despiu de toda a sua glória. Conhecia tudo e sabia de tudo, mas ele se despiu da sua glória para mostrar na sua simplicidade quão profundo ele era. Preste atenção. Aí, constrói-se e vem o teste da casa. Preste atenção. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra a casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Ou seja, depois da construção da casa, ela vai passar por um teste de aprovação. Entenda. Depois de ter gastado tempo, depois de ter cavado, depois de ter aberto vala, depois de ter lançado alicerce, ter encontrado a rocha, ter construído a casa, ainda ela vai ser testada. Só que o lindo é, você sai aprovado do teste. Há uma aprovação do teste. Ao contrário do que a gente vai ver no versículo de número 49. Escute. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. Aí o teste também vai vir. Qual é o teste? E arrojando-se o rio contra ela, logo a desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aí a pergunta que eu faço para você, em meio a tudo que a gente está passando e vivendo: o que você tem feito da tua casa? Aonde você construiu a tua casa? Ela ainda está de pé? É a pergunta que eu faço para alguém. Ela ainda continua de pé? Queridos, é tempo de pensar, é tempo de raciocinar, é tempo de entender, é tempo de pôr em prática os ensinos de Cristo e os fundamentos contidos na palavra de Deus. Chega de um povo que senta para somente ouvir. Entra em culto, sai de culto, entra na terça, entra na quinta, entra no domingo, talvez entra na quarta, entra na sexta e entra no domingo e nada muda. Aí eu te convido a ouvir a este vídeo e meditar nesta palavra e pedir ao que o sangue do Cordeiro te limpe,
te guarde e que Ele transtorne esse teu alicerce. Se necessário for, que derrube a tua casa, mas que você possa construí-la na rocha uma casa nova. Porque o teste vem. O teste vai vir para o sensato e para o insensato, para o prudente e para o imprudente. O teste vai vir. E o teste não é coisa pequena, é coisa grande. Por quê? É rio. Vai vir de ímpeto com a casa. Vai vir de fronte com a casa. E sabe qual é o resultado de um teste como esse? Quem permaneceu de pé. Porque a gente só vai ter história para contar se a gente continuar de pé. Sabe qual a palavra que desce ao meu coração agora? Resiliência. Resiliência. Ainda que transtorne, ainda que os vendavais batam contra a tua casa, mas ela está tão bem alicerçada que ela tende a balançar, mas ela não cai, porque o que sustenta a tua casa é a rocha, é Cristo, é a palavra de Deus. E o conselho que eu te dou e encerro: pratique os ensinos de Cristo. Pratique os ensinos de Cristo. Coloque em prática, exerça a tua fé. Isso vai passar, essa pandemia vai acabar e o nome de Cristo vai ser glorificado. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fique com esta palavra. Saia da mesmice. Saia da mesmice e deixe com que Cristo te mostre, para quem te vê, aonde foi colocado o alicerce da tua casa. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.